irmãos. Agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, pelo convite. Agradecemos ao mentor da nossa casa e ao mentor de cada um que nos inspira, nos intui. A gente vinha essa tarde, né, para ouvir as reflexões, o nosso Evangelho, as preservações, e agora mais essa pequena exposição, mas que a gente agradece muito a oportunidade, e avisando aos nossos amigos que as palestras da nossa casa estão disponíveis no YouTube, né, no Face, que podem ser revistas, né, e procurando outros temas, né, que cada um tem uma reflexão, e essa especial que a gente vem fazendo, a Jennifer vem preparando, ela é seguindo o Livro dos Espíritos, né, numa ordem cronológica. Semana passada teve a Lei do Progresso e essa é a Lei da Liberdade, capítulo 10, falando sobre o Livro dos Espíritos, né, nessa Lei de Liberdade. Essa Lei de Liberdade, nós, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente entende, e eu convido também a todos a lerem essa parte, o capítulo 10, né? A primeira parte desse capítulo fala sobre a lei natural. E na verdade a gente sabe que a liberdade para nós humanos, nós seres humanos, não existe liberdade, né? Porque nós, no momento que a gente nasce, né, o ser humano é o animal que mais precisa tempo para sobreviver. Eu tenho na minha família, mas na minha família de sangue, meus irmãos mamaram até 2 anos, 3 anos. E na minha família tem criança que mamou até os 5 anos, né? Então, que liberdade que a gente tem? Se a gente já precisa da mãe 5 anos no mínimo, né, para essa sobrevivência. E no Livro dos Espíritos fala-se que, e é uma grande verdade, que nós seríamos livres se nós fôssemos um ermitão no deserto. Ficaríamos sozinhos lá, né? Aí a gente era livre de tudo, né? Os pensamentos, as nossas atitudes, mas isso não é normal, né? É anormal. E para o ser humano, nós somos animais gregários que precisamos dos outros, né? A gente precisa, como o Roneide antes comentou, da questão da presença, a gente precisa da presença do outro, a gente precisa de estar com o outro, né? Quando uma pessoa não gosta de pessoas ou não gosta de estar com pessoas, ela consequentemente tem algum problema que vai acarretar em doenças isso, né? Então, nós, como somos pessoas que precisamos dos outros, precisamos da presença do ser humano, né? A presença do pai, a presença da mãe, dos irmãos, dos amigos. Precisamos de um trabalho, precisamos de um grupo religioso, um grupo na comunidade, pertencemos a um grupo, ou gostamos ou queremos pertencer a um grupo, né? A gente faz escolhas, né, dessa nossa liberdade, mas essa liberdade sempre é limitada, e nós sabemos e aprendemos desde novo, porque os meus direitos terminam quando começam os direitos do outro, né? Isso é uma coisa que a gente aprende e sabe, né, com as nossas vivências, que é assim, que a gente, no processo de amar aos outros, que ainda estamos aprendendo a amar, o primeiro passo é nós respeitarmos os outros, né?
E quando a gente começa a respeitar o outro e enxergar o outro, esse respeito vai à construção do amor. E isto é liberdade, né? E essa liberdade limitada, né, que a gente tem, que a gente sabe que nós precisamos ter nossos deveres, né, e que vai nos municiando e nos policiando a determinados caminhos que a gente tenha a nossa consciência. Porque nós, e nesse capítulo, fala sobre que quando a gente, desde o princípio, né, desde lá das cavernas, a antropologia nos mostra, né, porque nós, ou é nosso lar, a nossa família, é a minha família, é as minhas coisas, os meus materiais, e isso, né, com essas liberdades. Isso a gente vai aprendendo. E na família a gente vai aprendendo essas questões da nossa liberdade, porque como filhos, como pais, nós temos nossos deveres e as nossas obrigações e os nossos direitos, como pai, como filho, né? E isso a gente vem revolucionando e vem melhorando, né? Como já foi falado hoje aqui, mas reforço para o pessoal da internet que nós no passado, a nossa geração de 60 a mais, a nossa geração era muito dever, muita punição, muita castração, como se diz, e hoje é mais conversa, mais discernimento, mais explicação, né? Tentando fazer homens com mais instrução, como já foi falado aqui hoje, porque a instrução, o estudo é o que nos liberta, né? E essa liberdade, ela vem muito do nosso conhecimento, E a minha avó já dizia que nesse capítulo 10 fala sobre a escravidão, né? Sobre a escravidão. E a minha avó dizia assim, às vezes a gente estava capinando lá na horta e a gente queria chamar o outro irmão, né, que nós somos em 5, e a gente sempre queria um parceiro ali para estar do lado, e ela dizia assim, mas sempre quer um pajem, né? Sempre quer um pajem para estar junto, né? E aí até fui pesquisar sobre o pajem, o que era o pajem, né? Mas e a pajem é uma palavra italiana que também fala sobre a corte e os que serviam a corte, né? E a escravidão, como fala nesse capítulo, sempre existiu. Desde que o homem sempre existiu. Existiu de vários povos, e a escravidão sempre, e hoje ainda existe a escravidão, né? Hoje ainda, infelizmente, existe a escravidão. E essa escravidão, como a gente sabe, é como o escândalo. O escândalo existe, mas ai de quem fizer o escândalo, né? E a escravidão, nós ganhamos a inteligência, ganhamos o discernimento, a história nos mostra, né? A história nos mostra e nos traz relatos e livros e mais livros do que é a escravidão, como foi, como é, e a gente não aprende ainda não aprendeu. Que ai de nós que subjugarmos um outro ser humano, né? Porque muitas pessoas hoje tratam melhores os seus animais que as pessoas, né? Todos nós temos direitos, inclusive os animais, inclusive as plantas, e para falar no primeiro reino lá, o mineral também. Mas nós temos que ter discernimento para essa nossa liberdade ser cerceada no nosso conhecimento. Porque ai de quem fizer mal, né, a um ser humano,
ou subjugar, né? E até eu coloquei aqui que um dia eu vi uma entrevista a respeito da construção civil e a respeito do quarto da empregada. Se faz mansões com 500 metros quadrados, ou um apartamento com 200 metros quadrados, onde o quarto da empregada é quase do tamanho do nosso banheiro ali, de 6 metros quadrados, de 9 metros quadrados. Muitas vezes o banheiro da empregada, para tomar banho, ele está em cima do vaso, o chuveiro, né? Isso, e aí na entrevista se reportava as pessoas que cuidavam dos filhos dessas pessoas que têm bastante dinheiro, que têm essas casas suntuosas, mas que eles olhavam para a pessoa que estava cuidando e dando educação, ficando 10 horas, 12 horas com os seus filhos, dando orientação aos seus filhos, eram tratados de forma, quando eles iam dormir, né, eles tinham que ficar naquele cantinho lá, subjugado, aquele espaço lá. Olha o olhar. Isso não é uma forma também nessa questão de escravidão, de subjugar o nosso irmão que está trabalhando para nós, que está nos auxiliando, né? Então, eu trago essas informações para a gente ter uma reflexão que muitas vezes nós temos atitudes que a gente fala em escravidão, parece um horror assim, mas se a gente vai passando uma peneira, daqui a pouco ficam umas pedrinhas, né? Aquela pedreira. Que muitas vezes nós, quando contratamos uma pessoa, queremos tirar o último do sanguezinho da pessoa, né? Então a gente tem que ter essas reflexões nessa questão e convido todos a ler esse capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Depois fala sobre a liberdade do pensamento. A liberdade do pensamento, meus irmãos, aqui que a gente nos perdemos no caminho. Porque o nosso pensamento, ele é livre. Ninguém tem acesso ao nosso pensamento. Ninguém tem acesso. Só Deus tem acesso ao nosso pensamento. Só que nós, nos nossos pensamentos, hoje, com a velocidade de informação que nós temos, a velocidade, e a gente sabe que o pensamento é matéria, é energia, e o nosso pensamento entra em duelos, entra em batalhas. E eu coloquei até aqui que o pensamento, a gente consegue derrubar chuchu no pé, que é uma verdade, né? Que nós conseguimos derrubar. E tantas outras formas que a gente sabe dessas energias que nosso pensamento, a nossa força, a nossa liberdade desse pensamento, que é uma coisa que a gente usa, infelizmente, ainda muito pouco da nossa força mental, né? Porque essas forças nesses nossos pensamentos, a gente hoje em dia, até já foi falado aqui hoje, porque a gente sempre está puxando a sardinha para o nosso assado, sempre. Daí a gente diz, porque os umbandistas são isso, porque os protestantes são aquilo, porque os evangélicos são aquilo outro. E nós puxamos, a doutrina espírita, falando da doutrina espírita, é a que tem a maior verdade, né? E nós da doutrina espírita, especificamente a nossa doutrina, é uma doutrina acolhedora, porque nós procuramos a entender todas as religiões e sabemos e professamos a importância de cada uma, porque a gente sabe com os nossos pensamentos,
com a nossa vontade, e nós sabemos da importância de cada degrau da evolução. Porque a gente não sai do mineral para o angelical de uma hora para outra, e de uma encarnação. É nesse processo. E a gente sabe da importância de cada crença, de cada religião, de cada manifesto. E hoje em dia, meus irmãos, eu até trouxe aqui, nós temos que cuidar muito do nosso fanatismo. Do nosso fanatismo. Porque o fanatismo é uma forma de nós congelarmos essa nossa liberdade do pensamento e ser fanático por alguma coisa. Pode ser pelo futebol, pode ser pela política, pode ser pela religião. Nós não podemos ser fanáticos. E eu trouxe aqui, ó, procurei no dicionário, o fanatismo: devoção cega, excessiva a uma crença ou ideia, caracterizada pela intolerância e a falta de senso crítico. E a doutrina espírita, ela nos dá esse senso crítico. Ela nos faz estudar e buscar informação. Tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu estou falando para a gente estudar esse capítulo 10 aí, lermos ele, porque não é porque eu estou falando aqui que seja verdade. Eu estou embasado no Livro dos Espíritos, né? E estou falando para vocês, mas eu gostaria que vocês buscassem mais informação sobre isso que eu estou trazendo também, para que nós possamos ter bagagem, né? Vivência desse aprendizado que vai me fortalecer para lá na rua eu usar as palavras e o que eu aprendi aqui, numa prece, no Evangelho. Isso faz a diferença, porque aqui dentro é muito fácil, aqui dentro é gostoso, é agradável, os bons espíritos estão aqui, a casa está preparada para receber, a gente sabe que os nossos mentores nos intuem, né? Mas lá na rua, no debate do nosso dia a dia, nas nossas liberdades que a gente tem, é ali que nós temos que usar o que aprendemos aqui. Aprendemos nas palestras, no Evangelho e também nas preces. Quando a gente fala em crença, em religião, no capítulo 10 fala, no momento e o entendimento que eu tenho, que cada uma faz a pessoa melhorar, o homem melhorar, e como a gente estuda no livro, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, a gente quer o homem de bem na Terra, a gente quer transformar as pessoas em homem de bem. Eu venho à Casa Espírita para mim, o Leandro se transformar, não transformar o outro, mas o Leandro se transformar, melhorar a cada dia que vem, a cada dia que passa. Porque a gente sabe que esse homem de bem, nós no futuro, e como nós cremos nisso, no futuro vai ter espíritos de bem também. E vai retornar espírito de bem. E consequentemente a Terra vai melhorar. Agora, daí a gente fala em obsessor, fala em espírito maligno, só que na verdade somos nós mesmos que estamos lá. Há poucos dias, né, estávamos lá, voltamos para cá. E daqui a pouquinho nós já estamos retornando aí. Então isso, a gente tem que ter consciência disso. Porque esse homem de bem que eu estou fazendo aqui, que eu estou me melhorando, é para mim ser um espírito melhor. Para eu retornar. Né? Essa semana eu perdi um dente, fui no dentista, lá na Mora do Vale, cheguei lá, sentei, e digo, pá, olha, deu porcaria aí, perdi o dente. Tinha botado o dente,
perdi o dente. Ele diz, não, aqui a gente resolve, né? Só não resolvemos a morte. Eu digo, pai, então que bom, o Espiritismo matou a morte. Então, daí eles, eu digo, o Espiritismo matou a morte. Então, se nós temos essas consciências em nós, e potencializamos isso, nós nos tornamos homens de bem. E esse homem de bem, ele só vai melhorar através do outro. Deus nos melhora através das pessoas. Eu melhoro, vim pela minha mãe que está aqui, Laureci, amiga nossa há anos, Vaneide aqui também há anos, vamos nos melhorando, trazendo experiência, a Jennifer a mais nova, né? Trazendo experiência de vida e nos melhorando. É assim que nós nos melhoramos. E com os nossos deveres e os nossos direitos. Com essa nossa liberdade que é, muitas vezes, a gente, mas eu tenho liberdade. A gente não tem liberdade. Né? Porque no momento que tu tem família, que tem um filho, né? Tu anda no fio da navalha. Porque tu tem que ser exemplo. Tu tem que demonstrar. Porque não adianta só falar. Tu tem que vivenciar. E aí, nesse capítulo tem o livre-arbítrio. E a gente fala tanto nesse livre-arbítrio, que também é um calcanhar de Aquiles nosso, que a gente tem os nossos, como eu estava falando, os direitos e os nossos deveres. E no capítulo 10 diz o seguinte do livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Aí, meus irmãos, nós compreendemos a importância, né, de nós termos essa consciência que nós podemos tomar a decisão direita ou esquerda, o bom ou o mal, né? Nessa parte ele fala também que tu vai atravessar um rio, tu não sabe nadar, tu tem livre-arbítrio para se atirar na água, mas se tu não sabe nadar, tu vai morrer. Mas morreu não sabe nadar. Né? Então, é livre-arbítrio? É o livre-arbítrio. Mas é uma fatalidade? Ele morreu? Não, ninguém morre de fatalidade, não existe fatalidade. Né? Porque nós, quando organizamos a nossa reencarnação, que a gente lá nos prepara, a gente faz uma lista lá. E a questão do livre-arbítrio, hoje a gente tem um exemplo muito fácil de colocar, que é a questão do YouTube, do Facebook e da inteligência artificial, que é o tal de logaritmo que todo mundo fala hoje, né? E eu trouxe esse exemplo porque quando a gente olha, a gente procura nessas nossas mídias, tanto Facebook como Instagram, toda a parte que mexeu com o computador ou com o celular, que estamos mexendo com a inteligência artificial nesse momento, não tem nada que não tenha a inteligência artificial movendo com os logaritmos, né? E esse logaritmo, vamos dizer que se fosse o nosso endereço, e nós procuramos informações de nosso interesse. E aí eles veem que o Auleano quer saber sobre doutrina espírita. Então eu vou mandar palestra de doutrina espírita, música de doutrina espírita e assim por diante. Se eu olho notícias de acidente, eu me interesso por acidente, o computador, a inteligência artificial, o logaritmo, vai rastrear que eu tenho interesse para aquele tipo de imagem ou aquele tipo de assunto
e vai me mandar. Esse nosso livre-arbítrio, dessa forma, resumidamente, assim, ó, é a mesma coisa que o nosso pensamento. O nosso pensamento pode ser bom ou pode ser ruim. É para o bem ou para o mal. Se eu penso no bem, estou trabalhando para o bem, pensando em Jesus e pensando o que Jesus faria nesta hora, nessa minha atitude, quem estará do meu lado? Espíritos, né? Espíritos, o meu mentor, me intuindo a fazer o bem, a me empurrar para o bem. Ao contrário, também é verdade. Eu tenho a liberdade de só olhar notícia ruim. Eu tenho olhar só imagem de acidente. O que vai vir para mim? Só acidente. Eu vou saber que morreu fulano, que mataram ciclano, que capotou um carro lá não sei aonde, e assim por diante. Eles vão me bombardear de informações daquele assunto. E assim, meus irmãos, a espiritualidade nos olhando, o Leandro gosta de fazer um malzinho. Então, quem vai estar do meu lado, potencializando o meu mal, me intuindo a fazer coisa errada, me intuindo a roubar, me intuindo a tantas coisas erradas aí. E a gente, mas não, tu tem livre-arbítrio, tu toma a decisão. Só que nós tomamos a decisão de olhar só para um lado e aquilo ali vai pesar. E pesa. E nos gera doença, né? Insegurança. Tem o nosso irmãozinho, Adãozinho, que mora, é vizinho nosso aqui. Quando eu fiz esse muro aqui na frente, eles, olha, tu não vai botar cerca? Daí eu digo, não vou botar cerca. Eles, mas sabe que tu já deixa aberto para os caras não quererem pular, né, Leandro, a tua cerca aí, né? Eu digo, é isso aí, né? Então não tem cerca, não tem muro, não tem grade, não precisa ninguém pular, né? Dentro da parede. Mas, meus irmãos, os pensamentos, nós temos a liberdade de pensar o bem e potencializar o bem. Como eu falo aqui, muitas vezes nós estamos lá procrastinando, nem sei como é que se diz a palavra de ficar rodando o celular ali ou o computador, olhando imagem ali. Vamos procurar receita de bolo, né? De vez em quando eu faço isso, eu mando para minha tia, ó, tia, em vez de pensar bobagem, às vezes ela manda umas piadinhas, eu mando uma receita de bolo para ela, né? Ou um pão, ou um bolinho frito, alguma coisa. Porque potencializar o bem, a coisa boa, né? Porque nós temos essa vivência. Porque, como eu estava falando da fatalidade, né? Às vezes nós, mas aconteceu isso com fulano, aconteceu aquilo com Beltrano, que horror e tal. Mas nós, quando organizamos, junto com o plano espiritual, a nossa retomada à Terra, a nossa nova experiência, nossa nova bondade de Deus para com nós, para que a gente tenha a oportunidade de melhorar, né? Subir mais um degrau na escada. Eu coloquei aqui que é como a gente dissesse assim, ó, eu tenho uma lista de débitos, né? Eu tenho uma lista de débitos. Primeiro eu vou pagar os vizinhos, depois eu vou pagar a loja, depois o cartão de crédito, depois o banco, né? Às vezes eu estou devendo o banco, igual quase tudo, mas muitas vezes, meus irmãos, são agiotas que estão nos extorquindo. Eu acho que todo mundo compreende o que eu estou falando. E nós, quando viemos, muitas vezes estamos aqui
sofrendo, para pagar o vizinho, que está bem pouquinho ali, está bem perto. Né? E outros que estão lá sofrendo com a agiota, né? Mas eles estão resignados e com confiança que vão pagar. Confiança que vão pagar. E nós temos que ter essa confiança, porque fatalidade não existe. Não existe.